Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos conversar sobre saúde e espiritualidade. E o convidado do Religare de hoje é o médico psiquiatra Alexander Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Alexander, um prazer recebê-lo aqui no Religare. Flávio, tudo bem? É uma alegria estar aqui com você. Parabéns pelo programa e esperamos que a gente possa ter um bate-papo bastante interessante e produtivo. Muito obrigado. Você que nos acompanha aqui pela TV Horizonte pode acompanhar o Religare através do nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever no canal, marcar no sino e compartilhar o Religare quando você gostar de uma entrevista entre os seus contatos. Nós estamos também nas plataformas de podcast. Procure sempre por Religare, Conhecimento e Religião. Alexander, um dos seus trabalhos, né, ou seus trabalhos, eles se dão aí no NUPES, que já é um núcleo de longa data na Universidade Federal de Juiz de Fora. Conte para nós um pouco sobre a experiência do NUPES. Muito bem, Flávio. O NUPES é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. Ele está lotado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, embora seja um grupo interdisciplinar. Tá? O que nos une é o interesse da investigação acadêmica sobre a espiritualidade em sentido amplo, naturalmente sem nenhuma vinculação ideológica ou religiosa ou uma corrente filosófica específica. E nós temos pessoas de várias perspectivas, de várias formações. Nós temos pessoas da área de medicina, psicologia, enfermagem, história, filosofia, estatística, então várias perspectivas que buscam estudar a espiritualidade. O NUPES, ele está no programa de pós-graduação em saúde da UFJF, embora temos participantes de outros programas de pós-graduação também nele. Então, nós temos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E nós temos 3 linhas básicas de investigação. Uma linha nós chamamos de epidemiologia da espiritualidade, ou seja, de que forma o envolvimento religioso e espiritual pode impactar a saúde. Vou dar exemplo de estudos nossos nessa área, por exemplo, o quanto a pessoa que frequenta um grupo religioso tem maior ou menor risco de uso de álcool, de ter dependência de crack, por exemplo, ou menos depressão. Esse é um tipo, epidemiologia da religião e saúde. Há outro aspecto, é o estudo das experiências espirituais. Então, nós estudamos estudo amplo também, interdisciplinar, experiências, como experiências de quase morte, experiências de transe, de conversão, de curas, pessoas que alegam vidas passadas, e nós estudamos de várias formas, desde uma entrevista psiquiátrica, psicológica, avaliação neuropsicológica, avaliação de neuroimagem, como o cérebro funciona nessa situação, por exemplo. E, por fim, uma terceira área é a história e filosofia das pesquisas em espiritualidade, ou seja, analisar um pouco quais foram as tentativas ou os esforços de investigação nessa área. Nós temos, por exemplo, pesquisas com William James, Viktor Frankl, Allan Kardec, por exemplo, são 3 nomes de pessoas que buscaram, de uma forma ou de outra, algum tipo de investigação da espiritualidade. Sobre o objeto do trabalho de vocês, espiritualidade, como é que vocês compreendem esta experiência? Beleza. Então, no ambiente acadêmico, a gente sabe que há muitas disputas, né, sobre o termo o que é religião, o que é espiritualidade. Nós trabalhamos a espiritualidade, a definição que nós usamos é a espiritualidade é aquilo que tem uma relação com o transcendente sagrado. Transcendente entendido como aquilo que vai além do mundo material que nós vivemos. Então, toda a tradição religiosa e espiritual tem a noção de Deus, deuses ancestrais, orixá, seja o que for, quer dizer, uma relação com um transcendente. E essa dimensão transcendente, de certa forma, é algo crucial, essencial, a realidade fundamental, portanto, sagrada. Então, a espiritualidade é a relação com esse transcendente sagrado, e ela pode ou não acontecer dentro de um contexto comunitário. Quando há um compartilhamento de crenças e práticas, nós chamamos de religião. Então, a religião é o aspecto institucional da espiritualidade. Nós podemos falar em espiritualidade de pessoas que não creem em algo como sagrado, não creem em Deus, não creem em espíritos, não creem em nenhuma realidade de transcendência. Uma pessoa materialista, por exemplo, ela
como encaixar essas pessoas nessa compreensão de espiritualidade? Então, nessa compreensão, essa pessoa não teria espiritualidade. Quer dizer, a pessoa pode ser ateia, mas ela pode ter uma noção de uma transcendência pessoal. Até os budistas, né, muitas vezes, tem uma questão que não toca diretamente sobre a ideia de Deus, mas que existe uma outra dimensão que vai além desse mundo puramente material. Então, teria uma espiritualidade. Agora, se a pessoa seja completamente fisicalista, digamos assim, né, tudo coisa que existe é simplesmente a matéria e forças físicas, como a gente compreende, essa pessoa não teria espiritualidade. O que tudo bem também, esse é um outro problema. O problema que eu quero dizer é o seguinte: muitas pessoas acham que todo mundo tem que ter espiritualidade. Não, quer dizer, a pessoa pode, mas tem outras coisas que dão sentido na vida dela, que dão propósito, que têm significado. Né? Eu acho que se coloca a espiritualidade de modo tão amplo que inclui todo tipo de pessoa, ela perde um propósito que é justamente de nomear e de classificar e dar especificar algum tipo de experiência humana. Compreendo. Esse trabalho ele é feito numa faculdade de medicina. Como é que vocês lidam com o clássico embate entre ciência e experiências religiosas e religião do ponto de vista institucional, ou mesmo o tema da espiritualidade? Isso. Então, na medicina, primeiro, historicamente, né, a medicina tem uma relação com aspectos, né, religiosos, espirituais, desde a antiguidade. Eu costumo brincar, né, até uma brincadeira, que a profissão mais antiga do mundo provavelmente não é aquela que você está pensando, mas os xamãs provavelmente foram a profissão mais antiga do mundo. Era meio médico e meio sacerdote, né? Então, isso tem uma tradição de longa data, né? A gente sabe, hoje em dia, com base nos melhores estudos históricos, que essa visão de uma oposição entre ciência e religião como uma coisa necessária, uma coisa que surge e se predomina ou dissemina muito do final do século XIX para frente, na realidade, e boa parte do século XX. Isso não era assim, ou seja, foi construída uma narrativa no final do século XIX, especialmente, que tomou conta de boa parte do ambiente acadêmico no século XX, de que a religiosidade, a espiritualidade era algo negativo, primitivo, e que negaria a ciência, e que a ciência, ao avançar, ela vai fazer desaparecer isto. Havia várias previsões que no século XX, no final do século XX, desapareceria a espiritualidade da humanidade, que obviamente não aconteceu. Então, como é que a gente vê? A gente vê que é um equívoco, na realidade, essa ideia de um necessário separação, até porque a origem, por exemplo, da filosofia grega, a origem da ciência moderna, com Galileu, Kepler, Newton, todos eles eram profundamente motivados espiritualmente também. Então, não há uma oposição e, na realidade, o que a gente pode fazer é fazer uma ciência rigorosa, mas, ao mesmo tempo, aberta, não dogmática, para estudar a experiência humana nas suas várias perspectivas. Quando a gente fala dessas experiências chamadas religiosas, espirituais, o que a ciência ajuda a demonstrar dessa experiência? Vocês trabalham com dados, com imagens, até você disse, com linhas de pesquisa, né? Então, a ciência tem. Essa é a pergunta, mas é muito boa. Muitas pessoas perguntam o seguinte: tá, mas espiritualidade a gente quer um negócio transcendente e a ciência tem que lidar com o empírico, aquilo que você observa. Como que faz? A ciência consegue trabalhar quando essa espiritualidade tem implicações empíricas, quando tem implicações no nosso mundo que eu possa observar de alguma forma. Então, vou dar alguns exemplos de como a ciência nos ajuda até a refletir sobre a espiritualidade e compreendê-la melhor. Uma delas, por exemplo, quando se fazia várias previsões que a humanidade não seria mais religiosa, que isso ia desaparecer, até mesmo se acredita muito hoje em dia que essas crenças as pessoas não acreditam mais. O primeiro modo de fazer pesquisa é avaliar as crenças mesmo, perguntar para as pessoas: você tem uma religião, você acredita em vida após a morte, etc, etc. Então, vou dar alguns exemplos. A gente trabalha com pesquisas mostrando que amostras da população brasileira mostram que mais de 90% da população brasileira tem uma religião. Um terço da população brasileira, incluindo adolescentes, vão a um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. Isso é tão importante porque não tem nenhuma atividade social humana no Brasil, não obrigatória como trabalho, escola, que tanta gente vá com tanta frequência. Mesmo um adolescente, ele não vai na balada ou no cinema ou no shopping. 30% não vai uma vez por semana.
Ou seja, é uma coisa muito prevalente. Então, o primeiro dado que a ciência pode dar é discutir a prevalência disso, ou mesmo, por exemplo, a prevalência de crença de vida após a morte, por exemplo. Nós temos dados mostrando, até em Juiz de Fora, fizemos uma pesquisa, em que, ao contrário do que se imagina, quanto maior o nível de escolaridade das pessoas, maior a crença em vida após a morte. Depois nós descobrimos que esse dado se replica também na França e também na Rússia. E muitas vezes havia uma ideia de que seria invertido, né? Quanto maior a escolaridade, menor a crença em vida após a morte. Então, esses são exemplos sobre prevalências de crenças e práticas. Isso é uma coisa. Segundo ponto que a ciência pode nos ajudar é sobre, por exemplo, o impacto sobre a saúde mesmo, ou seja, de que forma as pessoas utilizam a espiritualidade para lidar com problemas de saúde, com a sua vida, com problemas, e como isso pode impactar a sua saúde. Então, por exemplo, nós temos um estudo com 168 pacientes com transtorno bipolar no ambulatório do Hospital Universitário da UFJF. Nós identificamos que os pacientes que tinham o uso da religiosidade de modo positivo para lidar com problemas, nós chamamos de coping religioso positivo, eles tinham 4 vezes menos chance de ter depressão em comparação com aqueles que não tinham coping religioso positivo. Por outro lado, nesse mesmo grupo, nós seguimos esses pacientes por 2 anos, e aqueles pacientes que usavam de modo negativo a religiosidade, que nós chamamos de coping religioso negativo, eles tinham uma pior qualidade de vida 2 anos depois. Muito pior qualidade de vida 2 anos depois. Então, são exemplos de como a espiritualidade pode impactar a saúde. Então, esse é um outro dado. E um outro dado também é sobre as próprias experiências espirituais, como eu estava comentando. Desde eu, como psiquiatra, por exemplo, saber fazer uma distinção de uma pessoa que aparece para mim dizendo que está ouvindo vozes, que está tendo visões. O quanto isso é indicativo de um quadro psicótico, uma esquizofrenia, ou quanto isso pode ser uma experiência religiosa não patológica e saudável. Então é preciso fazer estudos nessa área, nós temos estudos, meu doutorado, há quase 20 anos atrás, foi exatamente nessa área, uma área que a gente estuda bastante. Então, como distinguir? Outro aspecto, como o cérebro funciona nesse momento, no momento de um transe, numa psicografia. Quando a pessoa escreve um texto em estado normal de consciência e quando ela escreve num transe psicográfico, por exemplo. Como está a sua consciência? A gente também fez estudos nessa área. E, por fim, ainda de modo mais desafiador, é analisar um pouco o quanto essas experiências podem nos dizer sobre o que é a natureza humana. Por exemplo, numa experiência de quase morte, quando a pessoa diz, durante uma parada cardíaca, o coração parou de funcionar, o cérebro não está mais atividade elétrica, porque não tem mais sangue, não tem mais oxigênio, e a pessoa diz que saiu do corpo e teve visões de coisas. O quanto aquilo ali pode ser uma coisa, uma real percepção ou não? E há estudos sobre percepções verídicas, de que a pessoa, durante esse momento, ela realmente escreve coisas que realmente aconteceram. E que ela, a princípio, pelo cérebro não está funcionando, ela não poderia estar percebendo. Mas ela percebeu. E aquilo se verifica como verídico. Ou seja, isso pode, inclusive, nos dizer sobre a natureza humana. Que talvez a consciência não se reduza apenas à química elétrica e à atividade elétrica cerebral, podendo ser algo independente. Então, esses são alguns das várias possibilidades pelos quais a ciência, o estudo empírico, pode ajudar na compreensão da religião e da espiritualidade. Bom, eu ia lhe interromper um pouco antes, ainda bem que você prosseguiu, que eu ia dizer, vamos aprofundar isso no segundo bloco. Né? Mas vamos fazer, então, um breve intervalo e a gente volta em seguida com Alexander Moreira Almeida, nesse programa de hoje sobre saúde e espiritualidade. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.